Dom VI chegaram ao Brasil em 1808, as mulheres da colônia usavam roupas caseiras e despojadas, um jeito de ser elegante que chocou as estrangeiras, acostumadas com um comportamento mais requintado. A vestimenta cosmopolita e rica da nobreza influenciou a maneira de vestir, tanto das brancas burguesas como das escravas. A exposição Mulheres Reais, Modas e Modos no Rio de Janeiro de Dom João VI, com curadoria da figurinista Emília Duncan e da antropóloga Cláudia Fares, e idealizada pela empresária Kika Gama-Lobo, traça um panorama sobre as mulheres da realeza e as da realidade brasileira, para mostrar a moda como agente da modernização da colônia. Cláudia, na sua opinião, assim, a roupa, né, a indumentária, seria assim, uma das melhores ferramentas para nós conhecermos assim, a moda e os modos, especialmente o comportamento de uma época? Sem dúvida nenhuma, porque a indumentária é uma expressão cultural, ela transmite, ela é um suporte de significados, símbolos de uma época, de um período, de uma maneira de ser, de uma mentalidade e de uma circunstância histórica, política e social, né? É o que a microhistória faz, o que a microhistória faz. A microhistória ela vai pesquisar, tratar justamente das coisas as mais delicadas, aparentemente banais, como esses testemunhos que não são os grandiosos, que não estão num enquadramento macro, mas num enquadramento micro, e que são fontes de relato e de expressão, sem dúvida nenhuma. A ideia de Mulheres Reais veio por causa dos 200 anos da chegada da família real ao Rio de Janeiro. Há vários projetos, enfim, estavam acontecendo na cidade, mas a gente não percebia nenhum sobre moda. E daí há um interesse particular que eu e a Emília Duncan temos pelo assunto. Eu decidi conversar com o grupo, elas toparam, mas esse desafio ainda maior do que aquele, enfim, de retratar a história dessas 3 mulheres reais e principalmente das mulheres reais da realidade, as esquecidas, as escravas que fizeram a nossa história nessa belíssima exposição. Como foi essa pesquisa? Quer dizer, de onde vocês partiram para construir a exposição realmente? Porque é um tema muito vasto. Olha, tudo começou comigo e com o Bruno Astuto indo para Portugal. Nós fomos para Portugal e percebemos que não existia nenhum resquício, nem material dos trajes da indumentária das nossas rainhas. Mas, visitando o Museu do Traje de Portugal, a doutora Madalena Braz Teixeira, que era curadora, nos mostrou muito atenciosamente todo o acervo, e a partir daquele acervo maravilhoso a gente percebeu que realmente teria que ser recriado os figurinos para preencher as lacunas do que não tinha, e a partir daí a Cláudia se envolveu no projeto e nós começamos a montar uma equipe de pesquisa. Em que sentido? Porque eu tenho uma vasta biblioteca de indumentária e me interesso por esse assunto há muitos anos, porque a minha mãe é museóloga e eu comecei a me interessar pela moda depois que eu me formei em História e percebi que entre a moda e a história havia um canal, e esse canal me foi despertado pelos museus de indumentária. Vocês começaram então com as mulheres da realeza antes de chegarem ao Brasil, quer dizer, vocês apresentam também como era a moda na Europa no século XVIII, né? Um momento histórico, ele não é só esse momento, ele é o que o antecede e o que o sucede. Né? Então, tudo precisava de uma contextualização, sobretudo porque uma das intenções era ver essas nossas mulheres reais da Casa de Bragança com outros olhos, não com os olhos da anedota, com os olhos já cristalizados por uma historiografia comprometida. E para compreender então o universo que gerou essa vinda da corte para o Brasil, a gente tinha de compreender o universo que antecedia imediatamente, que era o universo do antigo regime ao qual Dona Maria I pertencia.
depois se segue Dona Carlota, depois Leopoldina, né? E depois todo esse encontro de culturas, de universos que acontece aqui no Brasil. E o que diz resulta, né? O que diz resulta no passado, no presente. Quer dizer, na recriação do Rei Debré, no desfile antropológico, nos triunfos monárquicos. Emília, então como era a roupa? Quer dizer, como elas se vestiam antes de chegar no Brasil? Então, através da Dona Maria, através dessas princesas, a gente fez um arco de história da indumentária. Quer dizer, ao mesmo tempo que você vê a evolução da silhueta, você entende cada rainha dentro do seu contexto. Então, nós temos Dona Maria com esse traje que, na verdade, tudo foi selecionado a partir de iconografia. Você tem a pintura atrás. Esse traje é um traje quando ela era ainda infanta, não tinha sido coroada. E tanto o retrato, a pintura como a roupa, Regina, eram instrumentos de comunicação como hoje. Instrumentos de comunicação de poder, de comunicação de prestígio e de comunicação de símbolos. Esse vestido, por exemplo, ele tem uma manga num estilo renascentista, quer dizer, que lembra os anjos do Renascimento, que evoca a divindade da realeza e o direito divino de governar. O manto da cor azul lembra a cor azul dos mantos de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal. O tipo de joia que ela usa é muito interessante, que você percebe que os corseis, os corpetes, eles têm essa parte da frente, que é chamada stomacher em inglês, e eles normalmente são ricamente decorados com enfeites e detalhes. No caso da Dona Maria, é uma joia construída para adereçar. E Dona Maria, na verdade, foi desenvolvida nos trajes de Dona Maria pelo designer de joias Marco Apolônio, uma pesquisa das joias da época. E é muito interessante a gente saber que foi a descoberta das nossas minas que introduziu a moda das pedras coloridas preciosas em Portugal e a partir daí para o mundo, que antes não se usava, se chamou festa de cores. Esse segundo vestido é um vestido que representa o momento da coroação. Ela está com a coroa ao lado na pintura. Eles não usavam, os reis de Portugal, a coroa na cabeça, porque era uma promessa dos primeiros Bragança para vencer a Espanha, da coroa pertencer a Nossa Senhora da Conceição. E o vestido é um vestido também com essa armação lateral, mas a armação lateral já bem grande, né? Uma moda posterior, que era a moda da França, o uso das rendas no estilo também francês, e a broderie do corpete foi um pouco uma liberdade poética minha, porque na verdade ele deveria ter sido todo bordado com pedras preciosas. Esse vestido já é um vestido de 1790, a Revolução Francesa já tinha acontecido, mas Portugal mantém a tradição dos trajes monárquicos, só que a influência é inglesa. Esse traje se chama robe à l'anglaise, ele tem uma estrutura menor. Emília, essa daqui é a Dona Carlota, né? A pesquisa da Dona Carlota foi feita e os trajes foram selecionados para mostrar o quanto ela era uma pessoa que pertencia ao antigo regime. E todos os seus valores foram erigidos dentro de um contexto em que o sangue real era fundamental e se vestir de uma forma luxuosa e exagerada fazia parte dos códigos da época. E quando acontece a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, mais ou menos simultaneamente, o que acontece? Há uma grande mudança estética. E essa grande mudança estética exige uma grande mudança política, que exige uma nova representação estética, uma nova maneira de vestir, uma nova maneira de se apresentar. A moda muda e vai buscar na Grécia e em Roma seus novos valores, e as roupas passam a perder todo o artificialismo, perucas, saltos altos, armações laterais, estruturas, e busca uma nova simplicidade. Esse traje de Carlota é no estilo império, sendo que é feito com tecido de veludo que remete ao poderio dos reis, e ela, na verdade, nunca abandonou
os atributos da realeza e os excessos nos quais ela foi criada, e muitas vezes foi muito mal interpretada por conta disso, considerada uma pessoa exagerada e démodé. Esse último traje é um traje de montaria, que aqui no Brasil também ela era criticada por montar cavalo como homem, quando na verdade ela estava na mais perfeita sintonia com a moda da realeza e com a moda europeia, quando o traje masculino, a jaqueta masculina, começa a entrar na indumentária feminina. Através dos trajes e do que foi pesquisado pela Leopoldina, nós também desmontamos o preconceito de que ela se vestia de uma forma exageradamente simplificada, de que ela não ligava para a roupa. Ela estava totalmente enquadrada dentro do novo contexto da realeza, dentro da nova maneira de comunicação do sistema monárquico, em que o excesso não era mais bem-vindo, em que a delicadeza era importante, e a Leopoldina encarna perfeitamente esses conteúdos pré-românticos da mulher bondosa, da mulher de bom coração, e também toda a roupa dela traduz isso, porque nesse momento a moda começa a se inspirar na Idade Média e nas rainhas da Idade Média, para fugir das rainhas devassas recentes, como Maria Antonieta. Então esses babadinhos, essas mangas são todas muito parecidas com Julieta, muito parecida com as modas do Renascimento. E ali é para mostrar o amarelo, cor dos Habsburgo, e o verde, cor dos Bragança, que se fundiram, dando a bandeira do Império e depois a bandeira do Brasil. E mostrando como ela se vestia de forma condizente com as situações, porque aquela é a roupa de coroação de Dom Pedro. Então aí o excesso é permitido. Ela usou aquela roupa? É o traje de coroação que foi desenhado por Debré. Ela era austríaca? Ela era austríaca. E Dom Pedro? E Dom Pedro, filho de Carlota, quer dizer, ele tinha sangue Bourbon e sangue Bragança. E é muito interessante perceber por que essa austríaca dos reinos mais poderosos da Europa vem parar no Brasil, né? Colônia. Colônia, quer dizer, nesse momento já era Reino Unido, mas a verdade é que existia todo um projeto de manutenção da monarquia, e esse projeto também implicava em proteger a América do avanço do republicanismo que já tinha acontecido nos Estados Unidos. Então você vê que nada foi gratuito, nem a independência, nem na roupa que ela usava, nem a independência do Brasil. Cláudia, isso aqui é a famosa caixa de memória, né? São trajes autênticos? São trajes autênticos, vindos dos museus de Madrid, Viena e Lisboa. Trajes que são contemporâneos à época das nossas rainhas. Contemporâneos ao período que elas viveram. Né? E o que mais me impressiona aí é o tamanho. As pessoas eram muito pequenininhas naquela época. Muito pequenininhas, muito pequenininhas. Você vê, esse traje aqui parece o de uma criança de 12 anos de idade hoje, Hoje em dia, E daí para menos. É importante notar que já são trajes do novo regime, né, das monarquias constitucionais, e nesse momento a moda, claro que tem que acompanhar os novos ares, os novos tempos, e o vestir, ele já não tem mais essa distinção entre ser aristocrata ou alto burguês. Certo, já estava, a burguesia já estava misturada, incorporando, estava começando a haver uma certa democracia no vestir, né? Essa parte da exposição, vocês viram a Cláudia mostrando os modos velados. Agora a gente vai mostrar os desvelados, né? São os corpos das negras no trabalho desvelados, que causavam muito espanto aos estrangeiros, porque era um contraste muito grande entre as brancas nas ruas exageradamente vestidas e as negras no trabalho, deixando partes do corpo à mostra. Na pesquisa, nós analisamos iconografia de Debré, Guilhobel, Rugendas, e a partir dessa análise, aqui estão os quadrinhos numa espécie de brincadeira de você achar o que está aqui e o que está lá, você percebe aqui, por exemplo, é uma lavadeira de Debré, que elas arregaçavam a saia para poder ter liberdade de movimento. E os tecidos eram
na maioria das vezes pintados de azul, porque o índigo era o tingimento mais barato, que lembra a gente o jeans também, né? Que é tingido de índigo e é um tecido de trabalhador. E essas amarrações eram uma tradição africana, porque na África não existe roupa modelada e costurada. E o corpo africano é feito para adornar e não esconder, não existe noção de pecado. Então, por isso a gente encontrava essas mulheres muitas vezes com os peitos à mostra, porque isso não era interdito. E com essas proto-mini saias, proto-frente únicas, enfim, como se fosse a arqueologia do nosso vestir e da liberdade com o corpo que a gente tem hoje. Essa faixa enrolada que elas têm na cintura se chamava rojão, daí a expressão segura o rojão. E era porque ela prendia? Porque prendia as cadeiras para elas aguentarem a onda do trabalho pesado. É como se você segurasse a coluna para sustentar peso e fazer esforço. E aqui nós estamos começando com as pencas, que também são as protopencas, né? Elas iam pegando elementos que serviam para proteção, ou para atrair dinheiro, ou enfim, o que tivesse ligado ao mágico que possibilitasse a elas a ajuda no trabalho. Esse traje aqui é um traje totalmente enrolado, é um pano enrolado, é um pano enrolado. Quando elas chegavam só com isso mesmo, com os panos enrolados. E à medida que começavam a trabalhar, recebiam as roupas, né, dos donos. Você vê que essa daqui é toda largada e enorme, quer dizer, as roupas não eram feitas na proporção. Esse lado fala da influência das negras na ourivesaria e na primeira, na verdade, joia brasileira. Porque a joia brasileira, as negras usavam o ouro como uma forma de poupança. Elas não tinham direito à propriedade e na medida que elas ganhavam algum dinheiro, alguma alegria do patrão, elas iam comprando ouro para poder depois vender, comprar um outro escravo, a liberdade, etc. E elas trazem a tradição africana da ourivesaria e ao mesmo tempo que se une à tradição portuguesa, que por seu turno já tinha influência do norte da África, do Maghreb, a filigrana portuguesa. E esses temas, esses pendurucalhos e tal, alguns são frutas, outros, mas tem também, sei lá, patuais africanos, essas coisas. Os pendurucalhos, Regina, eles têm todo um sentido. Elas usavam os pendurucalhos, por exemplo, a fruta, se era vendedora de fruta para vender mais fruta, uma moeda para atrair dinheiro, um dente para se proteger contra o inimigo. Então, isso vai se tornando, primeiro naquela que eu mostrei lá, que são as protopencas, que são rústicas, e depois que elas vão transformando em joias esses símbolos e usando na cintura. É muito importante a gente perceber que a cidade aumentou imensamente, aumentou o comércio de rua, então aumentou as negras de ganho. O que são as negras de ganho? São as escravas que ganham para os patrões, elas vão vender a carambola, vão vender o suco. E esses trajes de venda, era importante, fazia parte da venda se vestir, não vou falar com requinte, mas se vestir de uma forma atrativa, ou que provocasse um certo interesse. Então elas vão, é quase o nosso arquétipo brasileiro, são que depois a gente na Bahia conhece como traje de baiana, traje de crioula, mas que na verdade estava no Rio de Janeiro e é um jeito sincrético do africano vestir, usando os panos da costa, que é uma tradição africana, que eles usam atravessado, e esses panos servem para carregar bebê, para carregar mercadoria, para estender no chão, quer dizer, os panos multiuso. Ao mesmo tempo, muitas vezes a gente na pesquisa descobriu que eram roupas herdadas ou construídas à moda. Por exemplo, aqui a gente vê essas não são negras de ganho, são mucamas, que estão vestidas como as suas senhoras em situação de festa para espelhar as senhoras. Aquela lá, ela está com um traje estilo império, mas feito com tecido mais barato. Então você vê que a moda do estilo império, e repara outra coisa, essa manguinha que é típica do estilo império, ela vai preponderar nas roupas das escravas. Olha a manguinha pequena, bufante, né? E a doutora Madalena fala uma coisa muito interessante, que ela fala
que o traje da baiana branco, aquele grande de candomblé, ele nada mais foi do que isso aqui cortado virando uma bata e a saia botando um elástico e virando saia. Quer dizer, é uma versão de que a moda império no Brasil acabou gerando o traje de bata e saia de renda grande. Também, olha só. Esse tá lindo. Olha só essa saia, você bota o elástico. É, você bota o elástico, corta aqui e tem uma espécie de bata. Emília, agora nós estamos chegando ao fim da exposição, né, onde nós temos trajes criados por estilistas contemporâneos. Né? Você podia me dizer a moda, que sempre visa o inusitado e visa para frente, né? Ela olha para frente. Por que ela nunca consegue se desligar do passado nas suas criações? Eu acho que a questão é que você não pode você não consegue extirpar a sua cultura, né? Esses looks dos estilistas, com exceção de 2, eles foram selecionados a partir do trabalho que eles já tinham, não foram feitos especialmente para a exposição. E através desse trabalho nós fomos captando pontes de referência em relação ao que a gente estava estudando e percebendo o quanto é forte essas pontes de referência em relação à história, né? Mas a brasilidade, o jeito de ser brasileiro, ele tá muito além do tal dos papagaios e periquitos, entendeu? Que as pessoas dizem, a moda brasileira precisa ser brasileira e aí é papagaio e periquito. Ele tá no DNA do criador brasileiro, nascido no Brasil e que carrega conscientemente ou não a sua própria história.